Aumenta o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo uma palavra que se encontra em Jeremias 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve a palavra desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Disse-lhe: assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não atenta para as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito e da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando, assim vós me serei a mim por povo, ou vós serei a vós outro por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais dele dar uma terra que manasse leite e mel, como se vesse nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor a pregoar todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra desta aliança e cumpri-as, porque deverás advertir vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvido à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, a qual lhe ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém, tornando a maldade dos seus primeiros pais, que recusaram a ouvir a minha palavra. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel, a casa de Judá, os violaram a minha aliança que eu fizera com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não ouvirei. Então a cidade de Judá, os habitantes de Jerusalém, irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém de nenhuma sorte o livrarão do tempo do seu mal. Porque o Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém. Levantastes altares para vergonhosa coisas, e isto é para queimares incenso a Baal. Pois não ores por este povo, nem levanta-te por eles, clamor nem oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vileza, acaso a amada votos, a carne e sacrifícios sacrificadas poderão afastar de ti o mal. Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e consumiu seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando o incenso a Baal. Então, Deus usou, Jeremias, para levar essa aliança que Deus propôs, à cidade de Judá. Deus propôs essa aliança para eles, para que eles saíssem, da maldade que eles estavam cometendo, muita maldade, muito pecado contra Deus, muita maldade, muita violação, muita maldade tinha naquela cidade. Então Deus, ele falou diante de Jeremias para falar para aquela cidade. Então Jeremias foi usado por Deus para levar, essa aliança, essa proposta de aliança, para que eles mudassem, e para que eles fossem segundo, a palavra de Deus. Então para que eles parassem de fazer mal, e fossem diante da voz de Deus e começariam a caminhar com Deus, e caminhar como seus pais, que já foram na maldade também e morreram,
em Cristo também. Então, Jeremias ele foi usado, né, para levar essa palavra à cidade de Baal e a toda Jerusalém. Baal era uma cidade muito cheia de maldades, né? Cheia de maldade, mas essa maldade veio, né, dos pais deles que no passado faziam muita coisa errada, mas no futuro, né, depois de tempos, né, viveram, né, para Deus e morreram. Então eles continuaram fazendo o que os seus pais no passado faziam, que era maldade a toda aquela cidade, né? Então era um povo muito cheio de maldade e Deus queria mudar tudo isso. Deus propôs a eles uma aliança nova para que tudo mudasse isso, tudo isso mudasse, tudo isso mudasse naquela cidade, para que não continuasse aquele ato maligno, aquela maldade naquele lugar. Então Deus propôs isso para que eles mudassem, né, aquela maldade, mas eles não. Jeremias foi falando, Jeremias foi nas cidades, foi em Baal, foi a Jerusalém, dizendo essas cidades a todos, né, dizendo essa cidade a todos, dizendo na cidade a todos que essa aliança, dizendo a todo mundo que Deus estava propondo uma aliança. E eles não. Eles ouviram, né? E depois eles se juntaram e não quiseram mais ouvir, né? Não quiseram mais ouvir e quiseram adorar ao Deus deles, né? Não quiseram mais ouvir a palavra de Deus, não quiseram mais ouvir a proposta. Então eles se recusaram a ouvir mais, não quiseram mais ouvir essa proposta, né? Não quiseram mais ter essa aliança contigo. Então eles negaram essa aliança. Deus ele deu várias propostas para eles, várias oportunidades para que eles mudassem, mas eles não queriam mudar. Eles continuaram adorando a Deus deles, seguindo aos deuses deles, né, que traziam maldade para aquela cidade. Então Deus ele se ira, né? Ele se ira quando um povo seu peca muito, um povo que tem, né, que tem ali uma mudança, mas não quer mudar. Então Deus ele tacou a ira sobre ele, né? Deus fez ira contra eles, dizendo que ia queimar eles, né? Queimar todos eles, e eles iam clamar a Deus e Deus não ia ouvir, ia clamar aos seus deuses e seus deuses não iam conseguir nada, porque Deus ele é forte em tudo que faz e seus deuses não iam conseguir parar o que Deus estava fazendo, né? O que a ira de Deus. Então Deus ele ia se irar contra aquele povo, né? A aliança ia ficar violada, a aliança não ia, aquele povo não ia ter mais aquela aliança, não ia ter mais a oportunidade de ter aliança, porque Deus ele se irou. Deus ele deu a oportunidade para aquele povo sair da maldade, né? Deu a oportunidade para que aquele povo pudesse ouvir, né, a palavra de Deus, ouvir o que Deus estava falando, ouvir a lei de Deus. Mas eles não quiseram, eles preferiram deuses deles. Deus deu a oportunidade, mas eles preferiram um Deus deles, que eles preferiam adorar aqueles deuses. Então Deus ele se irou contra esse povo, né? Deus ele se irou muito grande contra esse povo, porque esse povo era cheio de maldade, mas tinha, né, uma promessa ali, tinha como mudar, e Deus se irou, né? Deus se irou porque aquela cidade, né, aquelas pessoas que estavam fazendo maldade, né, aquela cidade cheia de maldade, os pais de cada um eles eram filhos, né, de pessoas que já serviam a Deus, né? Foram da maldade, mas Deus reconstruiu, Deus salvou aquele povo e levou para um bom caminho, né? Levou para a lei deles, né? Só que esse povo não queria o que seus pais viviam. Seus pais viviam servindo a Deus, mas aquele povo de Baal não quis ir pelo mesmo caminho de seus pais. Então Deus ele se irou, né, queimando todos eles e
ia queimar todos eles e nem Deus não ia ouvir o seu clamor, porque eles iam clamar a Deus e Deus não ia ouvir o seu clamor, e nem os deuses que eles estavam adorando não ia conseguir deter a Deus, parar de queimar aquele povo. Então, e Deus disse a Jeremias, né, que não era para orar para aquele povo, não era para interceder para aquele povo, porque aquele povo não tinha o que Deus ia fazer para aquele povo, ia se irar contra aquele povo, não ia ter volta, né? Não ia ter volta para aquele povo, que Deus se irou. E Jeremias não era para orar para aquele povo, não era para interceder para aquele povo, porque já estava perdido tudo ali, e Deus já deu uma proposta para eles, e eles não queriam saber disso. Então Deus, quando ele quer, né, quando ele se ira contra a gente, Deus e Jesus, ele aceita o pecador. O pecador, ele aceita normalmente o pecador, mas ele não aceita o pecado dentro da sua igreja. Deus não aceita o pecado dentro dessa igreja. Deus não aceita o pecado sobre ali aquele lugar. Deus não aceita o pecado. Deus aceita o pecador, que o pecador pega e se arrepende e vai para o caminho de Jesus. Deus, ele aceita o pecador, mas não o pecado. O pecado dentro da sua igreja, dentro de várias coisas. Se você está pecando muito, né, e está pecando muito contra Deus, Deus, ele não vai aceitar o pecado. Mas agora, se você se arrepender, ele vai aceitar o pecador, porque você está se arrependendo. Então ele aceita o pecador, mas não aceita o pecado dentro de sua igreja. Ele não aceita o pecado dentro de sua obra. Ele não aceita o pecado. E ele se ira. Se não mudar isso, normalmente, se não mudar isso, ligeiramente, Deus vai se irar. Porque Jesus, ele não se ira. Jesus não tem esse poder. Jesus não tem esse poder para se irar contra um povo e destruir uma cidade. Mas Deus, ele tem poder para se irar e pegar a sua ponta do seu dedo e destruir uma cidade, destruir um país, né? Queimar um país, queimar uma cidade, acabar com tudo, mandar chuva, mandar fogo, mandar vento. Deus, ele pode fazer tudo isso com a sua ponta do seu dedo e com a sopro que ele pode dar e dando vento, né, em tudo. Então Deus, ele tem poder em tudo que ele faz, né? A sua mão dá o tamanho da terra. Então ele tem poder em tudo que ele faz, né? Jesus não tem esse poder. Jesus não tem esse poder sobre a terra, porque Jesus não criou a terra, mas Jesus veio para salvar o povo. Jesus veio para ser o salvador do povo, mas ele não veio para criar o mundo. Quem criou o mundo foi o seu Pai, foi Deus que criou o mundo. Então ele tem autoridade sobre o mundo, tem autoridade sobre a terra, e mandar ira e mandar tudo o que ele quiser fazer sobre a terra. Não é que Deus, ele é malvado, Deus é cheio de maldades. Não, Deus não é. Deus, ele faz o seu juízo. Deus, ele faz a sua lei. Então Deus, ele é dentro da lei. Deus, ele anda dentro da lei. O que um juiz faz? O juiz, ele anda dentro da lei. O que Deus é um juiz, né, que faz o juízo com o seu filho. Então ele o que o seu filho vê que está fazendo, o seu povo está fazendo errado, Deus, Jesus diz a Deus, e Deus veja aquilo, né, e faz o juízo diante da terra e diante da cidade e diante daquele povo. Foi isso que aconteceu com Baal, né, com a cidade de Baal, né, que estava super perdido, mas havia ali uma recuperação diante daquilo, né? Dava para recuperar, dava para ter ali um arrependimento e mudar tudo isso, como foi com seus pais, os pais, né, daquela cidade que tinha Baal. Então aquele povo que estava lá era um povo novo, era um povo que era da geração nova, não era da geração antiga, porque já morreram, né? Já morreram, como a palavra que diz, né, que já se foram, já morreram, e aquele povo estava com a mesma maldade que aqueles que morreram,
os seus pais estavam na antiguidade, no passado, mas naquela hora, naquele ano que eles morreram, eles estavam com Cristo servindo, Deus continuamente deu uma proposta para eles e eles mudaram todo o seu cativeiro. Então essa era a proposta, para a cidade de Baal, era a proposta que Deus ia dar para Baal, para ter uma mudança significativa em tudo aquilo. Mas Baal, a cidade não quis nem saber, quis saber de adorar os deuses, É isso que acontece muito hoje em dia, todos querem adorar a outros deuses, Deus ele dá a proposta, Deus ele dá Jesus, e Deus ele dá a oportunidade, mas muitos não querem. Deus se ira com isso, Deus se ira com isso porque há uma mudança ali naquilo, há uma mudança significativa nisso. Dá para ter um arrependimento para aquele povo mudar, mas o povo não queria mudar, o povo não queria saber de mudar. Então Deus ele se irou. Então Deus ele se ira, ele tem isso sobre sua autoridade, Ele consegue se irar e fazer muitas coisas que você não queira, você não quer que aconteça, porque Deus ele faz juízo, Ele faz juízo em tudo aquilo que é errado ou certo, A palavra de Deus está aqui para que a gente saiba o que é errado e o que é certo, e a gente não queira saber qual o juízo que Deus vai fazer com a gente. Então a Bíblia tá aqui para a gente saber o que é certo, o que é errado, para ir para o caminho certo, para ir para o caminho, saber o que é errado, o que é certo, para não ir para o caminho errado. A palavra de Deus já está aqui para nos ensinar, e a gente não quer, que o juízo de Deus venha para nos condenar, para nos matar. Então, essa é uma palavra, que Deus direcionou no meu coração, falou comigo para me trazer aqui, para esse povo que está me ouvindo, que eu creio que essa palavra entrou no seu coração, ficou no seu coração, que você venha refletir sobre essa palavra, estudar essa palavra. Se quiser ler mais um pouco, Jeremias 11, refletir um pouco mais sobre essa palavra. É uma palavra muito boa, que Deus tocou no meu coração a falar aqui, que fala do que estamos vivendo hoje, do que estamos vivendo hoje, que é algo muito cheio de pecado, a gente vive hoje num povo, que é cheio de pecados, que quer adorar a outro Deus, cheio de maldade. Hoje nós vivemos num povoamento, num país cheio de maldade, que eles querem, adorar a outros deuses, não adorar a Deus, não adorar a Deus necessariamente, mas Deus ele dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade. O que Deus mais se ira é que aquele povo que adora em cima do seu altar, e fica fingindo que está adorando da maneira certa, tá se santificando, tá ali na doutrina, mas não tá, Deus ele se ira com esse povo que tá fazendo que tá na doutrina, mas tá lá em cima do altar, dizendo que tá na doutrina, mas chega no mundo e faz cheio de pecado. Então Deus ele se ira com todo esse povo que se finge, em cima dos seus altares, que acaba se fingindo. Deus ele se ira também com esse povo muito grandemente, Deus ele acaba se irando muito com esse povo que adora a Deus da maneira errada e não da maneira certa, e quer adorar também a outros deuses, adorando a Deus. Deus ele não aceita que você adore a dois deuses. Deus ele não aceita te dividir.
Satanás ele te aceita dividir com outras religiões, a religião evangélica, Satanás aceita te dividir, mas Deus não aceita te dividir com outras religiões. Deus não aceita você estar em duas religiões diferentes. Satanás aceita você estar em duas religiões diferentes, mas Deus não aceita isso. Deus ele faz juízo diante disso. Então Deus ele é cheio de ira, ele se ira não que ele é maldoso, mas é uma ira que é para fazer o juízo diante do povo, fazer a doutrina diante daquele povo. Então essa é a palavra que acaba acontecendo hoje em dia e acaba acontecendo em Baal naquele tempo. Essa palavra fala muito, condiz muito com o que estamos vivendo hoje nesse país, cheio de pecados, é o que fala diante disso. Deus dá a oportunidade, mas muitos não querem. Deus se ira diante disso. Então essa é uma palavra que se condiz muito com hoje, com a maldade do mundo de hoje, com o pecado que está acontecendo diante de todo o país. Uma palavra que se condiz muito com hoje, que estamos vivendo no país. Então essa é uma palavra que Deus direcionou no meu coração, Deus direcionou a mim para que eu possa falar com todo esse povo que está me ouvindo, que venha direcionar no seu coração. Essa é uma palavra que eu tenho no seu coração, que Deus venha te abençoar e a paz do Senhor Jesus.